Ó quem chegou de novo aí, eu, de alaranjado para vocês. Vocês sabiam que o amarelo é a cor da memorização, gente? Ouvi dizer isso aí. O lugar onde você estuda é interessante pintar a parede toda de amarelo, assim, ó, que ajuda a memorizar. Não sei se é verdade, eu li sobre isso. Não, é amarelo. Estão perguntando se é azul, é amarelo. Gente, vamos estudar aqui, a gente está fazendo uma atualização da LDB e nós vamos estudar aqui agora o ensino fundamental, beleza? Vamos lá. Ensino fundamental, nesse cantinho aqui. Nós tivemos algumas alterações da LDB em 2013, principalmente no que diz respeito à educação infantil e alguns aspectos gerais da LDB, nós vimos na primeira aula. Só que eu estou refazendo as aulas até porque aí a gente constantemente tende a melhorar o conteúdo, a se aproximar dos concursos cada vez mais, né? A ideia é essa, né? Por isso que há uma atualização do conteúdo. Então, quando a gente fala de ensino fundamental, eu vou, nesse momento, falar da LDB, comentar aspectos da LDB e também das diretrizes curriculares nacionais, tá bom? Do ensino fundamental. Vamos lá. Quando que inicia o ensino fundamental, gente? O início dele? Aos 6 anos. 6 anos. Aos 6 anos, então a criança terminou a pré-escola e vai entrar no ensino fundamental para fazer a primeira série, o primeiro ano do ensino fundamental. Bem, matrícula. Como que ocorre a matrícula no primeiro ano? 6 anos completos ou a completar 6 anos completos ou a completar até 31 de março. Se o aluno não tem 6 anos completos e vai completar no dia 10 de abril, então ele não será matriculado no primeiro ano do ensino fundamental, ele vai ser matriculado na pré-escola, tudo bem? Onde está isso, Vinícius? Nas diretrizes. Então, já um primeiro aspecto importante aqui de prova. Outro detalhe, desde 2006, né, na verdade o Plano Nacional de Educação de 2000, 2001 já previa isso, né, que foi 2000 até 2010, e desde 2006 há uma lei regulamentando essa situação, que é o ensino fundamental de 9 anos. Ensino fundamental de 9 anos. A ideia é o quê? Aumentar a escolarização, o tempo de escolarização do jovem no Brasil, do adolescente. Tá? Então, antes, os pais eram obrigados a matricular os filhos com 6 anos, com 7 anos, com o ensino fundamental de 9 anos, a obrigação passou a ser com 6 anos, e hoje a obrigatoriedade de matrícula é já com 4 anos na pré-escola. Isso quer dizer que o pai deve somente matricular o filho com 4 anos? Não, ele já pode matricular antes, né? Tá vendo, né, o serviço de creche e tudo mais, já pode matricular, o filho já pode ir para a escola. Bem, o que nós vamos estudar aqui de importante relacionado a ensino fundamental? Eu quero trabalhar com vocês uma coisa que os concursos têm cobrado também e que está nas diretrizes também, que é o seguinte: essa primeira etapa do ensino fundamental. Então, nessa primeira etapa do ensino fundamental, uma das coisas importantes é a questão do ciclo. As DCNs vão né, orientar em qual sentido? De já trabalhar em ciclos, principalmente com 6, 7 e 8 anos. Então, os primeiros 3 anos
da primeira etapa, né, seriam os primeiros 3 anos, já seria um primeiro ciclo. Até mesmo por causa daquilo que nós já conversamos, né, na outra aula. O sistema de ciclos, ele tende a dar mais oportunidades para o aluno, a evitar a reprovação do aluno. Imagina um aluno já do primeiro para o segundo ano já reprovou, já fica retido no primeiro ano. Isso não seria bom para a educação, causa uma exclusão do aluno. Então, os ciclos eles são uma realidade. Eu tinha falado para vocês na aula anterior que o MEC vai trabalhar nesse sentido e as DCNs trabalham nesse sentido também. Então, orienta aqui já um primeiro ciclo dos 3 primeiros anos. E nesse primeiro ciclo, já nos 3 primeiros anos, é interessante que trabalhe, né, que o professor traga, vou colocar desse lado aqui, que o professor traga lá da educação infantil o lúdico. Tá? Traga as atividades lúdicas, que elas não acabem na pré-escola, elas continuem, obviamente, que com graus diferentes, né, com uma complexidade talvez mais diferente, mas a atividade lúdica é interessante que ela continue. Para quê? Para que o ensino, naquele ensino fundamental, no começo do ensino fundamental, ele não se limite à alfabetização e letramento. Óbvio que se espera a alfabetização e letramento também, mas ele não pode se limitar mais à alfabetização e letramento. Então, qual é a herança interessante da educação infantil? As atividades lúdicas. As diretrizes, as DCNs vão dizer o seguinte, que o currículo do ensino fundamental, nesse momento, ele serve para apresentar uma nova realidade ao aluno. Tá? Para apresentar uma nova realidade. É como se tivesse assim, agora nós vamos apresentar o mundo ao aluno e ele tem uma capacidade diferente agora de observar o mundo e ele vai adquirir novas habilidades, atitudes e competências no ensino fundamental. Né? Outro ponto importante que a gente tem, que é bem bacana falar aqui, que está em prova e tudo mais, o que se espera, né, ensinar para o aluno, o que se deve ensinar para o aluno nos 3 primeiros anos? Então, o que o aluno tem que aprender nesses 3 primeiros anos aqui, que seria esse já primeiro ciclo? Ó, alfabetização e letramento. Não podemos ficar limitados a ela, mas tá aqui, alfabetização e letramento. Aí a gente tem um outro ponto importante, trazido nas DCNs, que é desenvolvimento das formas de expressão. Desenvolvimento das formas de... Opa, tem que roubar um pouquinho aqui. Expressão. Como que se desenvolve as formas de expressão? Estudando língua portuguesa, estudando matemática, estudando educação física, estudando literatura, estudando arte. Né? Continuidade da aprendizagem é o que se espera que também nesses primeiros 3 anos. Continuidade da aprendizagem. Beleza, gente? Então, aqui nós temos o que se espera que o aluno aprenda nesses 3 primeiros anos. A gente sabe que no Brasil um dos problemas sérios que nós temos é com relação à alfabetização e letramento. Às vezes o adolescente já está com 12 anos e não está alfabetizado devidamente ainda, não sabe escrever direito. É uma realidade, infelizmente, ela existe, não é? Bem, a avaliação é outro ponto interessante, também importante para se analisar. A avaliação. Nessa primeira fase, ainda é interessante que a avaliação ela seja embasada na observação, acompanhamento, e registros. Tá? Observação, acompanhamento e registro. Às vezes que nós estamos em um ciclo
e que o aluno ele tem que aprender. A maior preocupação nesse momento é que o aluno aprenda, que ele participe de reforço, de complemento da educação dele, não é, para que ele realmente tenha uma base boa para continuar o ensino fundamental. Por isso que a gente fala disso da avaliação. Em suma, gente, o que as DCNs vão dizer? Que a escola é um espaço para o aluno. Então, a escola é um espaço para o aluno desenvolver habilidades intelectuais, conhecimento, habilidades intelectuais e também atitudes. Então, é na escola que o aluno tende a desenvolver isso aqui, habilidades intelectuais e atitudes. Para desenvolver isso aí, a gente precisa trabalhar o currículo. Mas, antes do currículo, então, o que se espera do aluno? Vamos colocar aqui, no ensino fundamental, quando eu falo de habilidades intelectuais e atitudes, o ensino fundamental ele é responsável pela educação básica, pela formação básica. Educação, não, desculpem, pela formação básica do aluno. Tá? Então está aqui, a formação básica. O que está dentro dessa formação básica? É o que a gente vai ver agora. Eu preciso que você dê uma olhada aí na LDB, nesse momento. Toda vez que você for buscar a LDB no computador, gente, coloca, ou uma lei, você coloca a lei e coloca Planalto na frente. Tá? Então o número da lei e o nome da lei Planalto. Que daí vai lá no site do Planalto, a lei está atualizada para você. Então vejam lá. O artigo 32 da LDB fala assim: o ensino fundamental obrigatório, com duração de 9 anos, gratuito na escola pública, iniciando-se aos 6 anos de idade, terá por objetivo a formação básica do cidadão mediante. Tá. Primeiro, inciso 1, o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, escrita e do cálculo. Então, vamos fazer um resumo aqui, uma anotação nossa. O que essa formação básica pretende? Então, desenvolvimento. Desenvolvimento. O que ele falou ali? Da leitura, esse inciso 1 falou da leitura, da escrita e do cálculo. Então, leitura, escrita e cálculo. Então, isso está onde? Está lá no inciso 1, no inciso 1 do artigo 32. O que mais que diz respeito a essa formação básica? Compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores em que se fundamenta a sociedade. Então, compreensão. Vou colocar aqui. Compreensão. O que o aluno basicamente deve compreender? Vamos colocar só as anotações para você depois poder ler com mais calma. Então ele fala assim, ó, compreensão da realidade natural e social. Então tá lá. Realidade natural e social. Então, como os fenômenos naturais, meio ambiente, as relações sociais, o trabalho, as relações de consumo, a questão da violência, tudo isso o aluno deve compreender, né? Isso já faz parte da educação básica dele. A lei ainda vai falar no quê? Sistema político. Então, compreensão do sistema político. Na educação muito tradicional, né, principalmente na ditadura militar no Brasil, embora a educação fosse tecnicista, mas o currículo ele era muito engessado. Então, o que é conhecer o sistema político? É basicamente conhecer o nome de ministros, de políticos. Não é? Hoje é importante o aluno, obviamente, conhecer, né, os ministérios, conhecer as esferas de governo e tudo mais, só que principalmente conhecer um pouco da linha política que nós seguimos no Brasil, ter noções do neoliberalismo, das desigualdades que muitas vezes a política promove, da importância do legislativo, das ações do legislativo. Então, uma forma mais reflexiva de estudar a política. Aí o que mais que ele fala lá? Ó, no inciso 2 ele fala sistema político, tecnologia das artes e dos valores. Então, quando a gente fala da sociedade em si, da vida social,
nessa vida social, nós temos manifestações tecnológicas, nós temos tecnologia, nós temos as artes, cultura em geral, nós temos os valores. Então, faz parte da educação básica do aluno também compreender isso. Tá? Eu só vou fazer um esqueminha aqui para você anotar, tá? Mas na verdade isso aqui é a leitura da LDB. O inciso 3 fala: desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e habilidades e a formação de atitudes e valores. Então, aquisição, né, de conhecimentos, habilidades, vamos colocar como palavras-chave aqui, habilidades, atitudes, valores. Tá? Então, como o indivíduo age de forma ética, a questão da moral, isso tudo influencia. E aí, por fim, nós temos no inciso 4, o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e da tolerância recíproca em que se assenta a vida social. Então, aqui nós temos 3 palavras também importantes, que é família, solidariedade e tolerância. Então, a valorização dos laços familiares, né? Família, solidariedade e tolerância, que também já está lá no artigo, como um dos princípios do artigo 3º da LDB. Tolerância. Então, isso aqui é um esqueminha, né, de palavras importantes que fazem parte da formação básica. É o que eu quero para o meu aluno no ensino fundamental. Obviamente que no ensino fundamental 1 ele tem uma visão muito mais ingênua disso, mas conforme ele vai estudando, essa visão vai deixando de ser ingênua, e a partir do currículo, das experiências e dos conteúdos, o aluno vai tendo uma visão da realidade. Por isso que o currículo ele apresenta o mundo ao aluno nesse momento. E obviamente que a gente segue aquelas questões das tendências, né, a importância do diálogo entre o professor, da mediação, educação dialógica e tudo mais. Isso aí você complementa lá. Beleza, gente? Então, isso está na LDB, está no artigo 32, você pode dar uma analisada lá. A LDB também vai trazer alguns aspectos interessantes. Ciclos eu já falei, não é? Então, a possibilidade de trabalhar em ciclos não é obrigatório, porque pode trabalhar também no sistema seriado. O que não pode acontecer, principalmente nos primeiros anos da educação fundamental 1, na primeira etapa, o que não pode acontecer é reprovar o aluno, interromper o processo de aprendizagem dele, interromper vamos dizer assim, a evolução dele nesses primeiros anos. Então, se eu tenho um sistema seriado, é interessante que no sistema seriado também ele não seja reprovado e continue estudando. Isso quer dizer que há uma progressão automática? Não, não há uma progressão automática, há uma progressão continuada, porque o aluno está sendo avaliado e no último ano do ciclo ele vai passar por uma avaliação diferenciada. Tá? A LDB também traz a possibilidade dessa modalidade no ensino fundamental, educação à distância, EAD, né? Educação à distância. É possível? Sim, desde que seja para complementar ou em situações emergenciais. Então, ó, é possível para complementação, e em situações emergenciais. Isso quer dizer o quê, gente? Isso quer dizer que para uma etapa ainda da educação básica, no ensino fundamental, é muito importante o relacionamento do aluno com os colegas, né, e tudo mais. Com o professor, a mediação do professor e tal. Então, a gente vai acompanhando aqui a LDB. Nesse parágrafo 4º ele fala: o ensino fundamental será presencial, sendo o ensino à distância utilizado como complementação da aprendizagem em situações emergenciais. Tá? Vamos falar um pouquinho do currículo e já trazer ideias das diretrizes também. O que a gente tem do currículo? Bem, pessoal,
O currículo trabalha com os componentes curriculares. Componentes curriculares. Então, todo conhecimento que eu preciso gerar para o aluno, ele é gerado por meio das disciplinas. Ele é gerado por meio das disciplinas. Então, eu apresento a realidade para o aluno nas disciplinas. Falamos um pouco já na aula passada, né, naquelas disposições gerais da LDB. Então, o ensino de arte é obrigatório na educação básica, dentro dele tem que haver a música como um dos componentes, mas não de forma exclusiva. O aluno estuda história com base no pluralismo cultural, nas diversidades, nas etnias. Educação física também compõe o currículo, ele vai estudar ciências naturais e sociais, ciências humanas, isso aí tudo nós já vimos. O que a gente tem aqui no ensino fundamental, que entra também, que é importante, também falamos da língua estrangeira, não é? É necessário estudar pelo menos uma língua estrangeira no ensino fundamental, moderna, tranquilo. Entra aqui, nesse currículo também, o ensino religioso, que é trabalhado pela LDB. Então, o ensino religioso é assim, ó. Ele tem como características, primeiro, o oferecimento do ensino religioso é obrigatório. Então, oferta obrigatória. Só que a matrícula do aluno é facultativa. Oferta obrigatória, matrícula facultativa. É trabalhado no horário escolar. É trabalhado no horário escolar. E não se permite... Então, é vedado o proselitismo. É vedado o que seria o proselitismo? Então, o Brasil é um Estado laico, não há que se defender bandeiras religiosas na escola. No entanto, o ensino religioso ele é extremamente importante para o aluno reconhecer a dimensão humana, tanto do ponto de vista cultural, quanto do ponto de vista espiritual também, dentro das características de cada religião. Então, na verdade, se apresenta uma relação do ser humano com as crenças, de uma forma multicultural, para que o aluno tenha essa ideia e adquira, a partir disso, valores importantes para a sua formação. Não é? Bem, dentro desse currículo, das disciplinas, do ensino religioso e tudo mais, dentro da ideia de currículo, as diretrizes também vão nos orientar da seguinte forma. A escola ela está nesse meio aqui. O que a escola ensina para o aluno são saberes escolares, não é? Então, a escola ela passa para o aluno saberes escolares. Como que é esse processo? Então, eu tenho os saberes que estão na sociedade, eu vou chamar de saberes sociais, tá? Tudo o conteúdo que está disponível na sociedade, que está dentro do mundo do trabalho, do mundo das relações econômicas, da política, tudo aquilo que existe de conhecimento no mundo. A escola, obviamente, ela é intermediária nesse processo. Esses saberes que estão na sociedade vão sofrer transformações e vão se transformar em saberes escolares. Esse saber escolar é um saber já filtrado para permitir a compreensão do aluno e que seja adequado para o aluno. Então, nós temos aqui conhecimento de diversas áreas que são transformados em conhecimentos escolares. Esse processo aqui, ó, aqui eu tenho a escola como intermediária. Esse processo aqui, as diretrizes vão chamar de transposição didática. Transposição didática. O que é a transposição didática? É justamente, transposição didática é justamente esse trabalho de transformação dos conhecimentos diversos que estão na sociedade em conhecimentos escolares ou saberes escolares. Isso é feito pela escola. Tá?
Ainda no que diz respeito ao currículo, pessoal, a LDB vai colocar como componente obrigatório do currículo no ensino fundamental o Estatuto da Criança e do Adolescente. Além do conteúdo, o aluno também deve receber os respectivos materiais importantes para que ele conheça esse conteúdo. E aí as diretrizes vão complementar isso. Então, além do Estatuto da Criança e do Adolescente, o aluno ele pode também aprender na escola conteúdos relacionados às relações de consumo, ao mundo do trabalho, tecnologia, saúde, meio ambiente, educação no trânsito, tem, por exemplo, algumas escolas que trabalham isso, e isso também acaba sendo uma dica das diretrizes, e algumas escolas trabalham, que é o Estatuto do Idoso. Talvez não na dimensão legal, legislativa, mas na dimensão ética do Estatuto, né? Do respeito ao idoso e como promover isso. Bem, isso aqui associado, gente, isso aqui tudo associado aos PCNs, não é? Aos temas transversais. Qual é a ideia? A ideia é proporcionar ao aluno uma educação que esteja contextualizada com a sua realidade, que tenha uma significação e importância e que lhe sirva de instrumento para o seu desenvolvimento no dia a dia. Então, é justamente essa a importância que nós temos aí. O que mais que nós precisamos ver, gente, do ensino fundamental aí, que é bem importante. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa a mais na lei. Artigo 33 é o ensino religioso. A jornada escolar, está lá no artigo 34, né, fala: jornada escolar no ensino fundamental incluirá pelo menos 4 horas de trabalho efetivo em sala de aula, sendo progressivamente ampliado o período para permanência na escola. O que é isso? Isso é uma tendência que nós temos, temos na educação brasileira do ensino em tempo integral. Então, se você quiser anotar aí, a gente vai sair do artigo 34 e partir para uma educação de tempo integral, que é uma tendência no Brasil. A educação integral ela tem a expectativa de melhorar a educação brasileira e, obviamente, melhorar o rendimento do aluno. Tá? Você já pode anotar isso. E um ponto importante, que até então tem sido trabalhado, é a questão da carga horária, né? A jornada mínima da educação integral seria de 7 horas. Aí as atividades que são realizadas nesse período das 7 horas são atividades que são realizadas tanto dentro do espaço escolar, quanto também fora do espaço escolar. Fora do espaço escolar é uma possibilidade, seriam atividades realizadas por intermédio de parcerias. E o que o aluno faz para complementar, né, para que o tempo integral traga um complemento àquela educação convencional? O aluno trabalharia com TIC, com tecnologia da informação e da comunicação, ele teria reforço, complementações, acompanhamentos, atividades relacionadas a esporte, jogos, a diversão, lazer, a cultura. Então, aí vai do projeto pedagógico de cada escola em usar tudo aquilo que o currículo dispõe de importante para o desenvolvimento do aluno e aplicar isso na experiência escolar do aluno, transformando inclusive em saberes escolares. Então nós temos aqui uma base do que é o ensino fundamental, obviamente que isso exige que você leia. Eu não fiquei falando muito da base comum e da parte diversificada, da base nacional comum e da parte diversificada, porque a base nacional comum do currículo, elas são as disciplinas que se estudam na educação básica, e você tem isso na LDB, nós já comentamos em aulas anteriores, e a parte diversificada também está bem claro na LDB,
E quando eu falo de cultura, lazer, aspectos regionais, entra também na parte diversificada. A única coisa que eu queria voltar a falar, para que vocês anotem isso, é que a base comum curricular nacional deve estar integrada à parte diversificada. Ambas devem estar integradas, tudo bem? Ou servem como complemento e devem estar integradas. Então eu não posso tirar algo da base comum para colocar algo da parte diversificada. Deve haver uma integração, uma complementação, tudo bem? É isso aí, pessoal. Vimos mais uma aula, ensino fundamental está aí. Bons estudos. Até mais.